senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Além de todos os episódios do nosso programa, tem também conteúdo exclusivo em vídeo. Vale a pena dar uma olhada no material que a gente produz por lá. E hoje nós vamos falar sobre varejo, sobre as tendências para o varejo em 2024. A gente sabe que esse setor tem passado por muitas mudanças e tem muita coisa interessante para acontecer, novas possibilidades, novas aplicações e novas abordagens estratégicas. É importante frisar que todo início de ano, lá nos Estados Unidos, a gente tem a conferência da National Retail Federation, a NRF. É o maior evento sobre varejo do mundo, reúne os principais players, as principais empresas globais e é claro que atrai delegações de executivos, de especialistas do mundo inteiro. Esse ano estima-se que foram mais de 40 mil pessoas de 50 países participando da NRF no início de janeiro. Também teve delegação do Brasil, aqui segundo o artigo publicado no portal Exame, foram mais de 4 mil participantes brasileiros e 25 empresas expositoras nacionais que estavam por lá, estavam participando da NRF. E o que se discute, Bruno, nesse evento que é tão importante, de tamanha magnitude? O que é colocado por lá? Bom, ali se fala sobre as perspectivas atuais do varejo e as perspectivas futuras. Portanto, a conferência da NRF é sempre um momento onde os principais players de varejo do mundo estão ali discutindo quais são os desafios atuais e para onde a coisa vai caminhar. E qual é a importância do varejo dentro da estratégia de marketing? Bom, a importância do varejo é total. O que é o varejo na essência? É o nome popular que a gente dá para a estrutura de canais de vendas. Basicamente tudo que a gente trabalha no P de praça, lembrando ali do marketing mix, né? Produto, preço, praça e promoção, o P de praça vai tratar justamente do quê? De como as ofertas são disponibilizadas, como elas chegam até os consumidores, como é que o consumidor acessa aquela oferta, por onde ele acessa, como ele faz para chegar até ela. Portanto, a gente dá o nome de varejo a esse campo que vai cuidar de todo esse planejamento estratégico da área de canais de vendas. E é claro que esse planejamento possivelmente está entre os pontos mais críticos de qualquer abordagem de marketing. Portanto, falar de varejo é falar dessa estrutura de canais de vendas e como a nossa empresa, como o meu produto ou o meu serviço vai ocupar tais estruturas, em quais canais ele vai estar disponível, qual é a estrutura de custo para ocupar cada um desses canais, quais são as abordagens, como é que ele deve ser posicionado em cada um desses canais. Enfim, tem toda uma abordagem, e tem inúmeros programas aqui do Talk to Biz onde eu já falei sobre P de praça, sobre canais de vendas, sobre varejo de uma forma geral. E hoje a gente vai tentar pincelar aqui quais são os tópicos que vão nortear as abordagens de varejo ao longo desse ano e de 2024 em diante, com base em pontos que foram discutidos
durante a conferência anual da NRF. Então estou dividindo essa análise aqui em alguns tópicos, a gente vai falar de um por um. Eu coloquei aqui inteligência de dados, segurança de dados, experiência do consumidor a partir da integração entre plataformas, embedded finance, integração e abordagem omni, mas agora com o termo Unify Commerce, e as apostas em inovação. Começando pelo primeiro ponto, falar de inteligência de dados é algo que não está nem no presente, possivelmente nem no futuro, mas está no passado, porque a gente já fala sobre isso há bastante tempo. Mas cada vez mais o ambiente de varejo vai estar integrado e conectado, ou seja, eu vou ter sistemas online monitorando tudo o que acontece no ambiente offline. Um canal de vendas, de maneira geral, independente da modalidade, já é uma estrutura com maior sensibilidade e proximidade aos dados. Se a gente pensar num canal de venda super tradicional, que não tenha nada de digital ali, nenhum tipo de integração, ele já é uma estrutura, um espaço muito apto a captar uma série de dados, uma série de inputs, porque ali o cliente está olhando, está analisando, está verificando, está experimentando e potencialmente está comprando. Porém, a grande questão é que nesse modelo de varejo mais tradicional, esses dados não necessariamente eram captados. Muitas vezes você tinha ali a observação de um vendedor mais antenado, mais experimentado, que ficaria de olho nesse comportamental dos consumidores para daí tentar melhorar a sua própria abordagem e o seu próprio desempenho. Mas você não tinha isso sistematizado. E agora, com a integração tecnológica, você tem a capacidade de sistematizar essa captura de dados. Portanto, eu consigo saber o quanto os consumidores olham para determinado item, o quanto eles são atraídos por determinada estrutura de visual merchandising, o quanto eles estão mais inclinados a comprar de uma ou de outra promoção que é colocada ali lado a lado. E com isso você tem uma possibilidade de trabalhar com dados de uma forma que antes não era possível. Você vai me dizer assim, Bruno, mas o varejo conectado, o varejo com tecnologias digitais integradas, não é exatamente uma novidade. Como eu falei, não é. Na verdade, esse é um tópico que está, inclusive, no passado, porque a gente já fala sobre isso há bastante tempo. Mas apesar da gente falar bastante sobre esse tema, pouca coisa foi feita. Na maior parte das cadeias varejistas, na maior parte das estruturas de venda, você ainda não vê tanta inteligência de dados assim. E agora, tudo isso potencializado por novos sistemas de inteligência artificial que vão ser mais capazes de analisar esses dados, cruzar informações e propor respostas mais inteligentes, propor feedbacks mais interessantes, a gente certamente vai ter um salto qualitativo nessas abordagens de inteligência e análise de dados. Não é exatamente uma novidade, é algo que já se fala há bastante tempo, só que cada vez mais a gente tem esses sistemas e essas estruturas sendo barateadas, portanto a possibilidade de mais e mais varejistas estarem integrados a plataformas digitais só aumenta. E isso vai permitir que eles tenham mais acesso a dados e maior capacidade de análise. Com isso, eu já levo para um segundo ponto, que é essa segurança de dados. Da mesma forma que acontece em plataformas digitais, parte de segurança de dados vai ser cada vez mais crítica, porque hoje quando eu vou a um supermercado ou quando eu vou a uma loja de conveniência, eu não estou necessariamente preocupado com a segurança de dados. Muitas vezes se passa ali o cartão ou se paga por um meio mobile, por exemplo, mas é só. Não há qualquer preocupação com o que eu faço dentro da loja, com que tipo de produto eu olho, porque ali existe uma questão assim, eu tenho a consciência e a clara noção de que meus dados ali não estão sendo capturados. A partir do momento que eu passo a ter esses ambientes mais integrados e mais conectados, a minha navegação dentro de uma loja física passa a se assemelhar muito mais
com a navegação dentro de um e-commerce, por exemplo. Isso por conta da captura de dados, ou seja, tudo que eu faço ali dentro gera uma informação que vai ser processada e analisada por essa empresa. Portanto, ali essas empresas de varejo, um supermercado, por exemplo, teria dados críticos e poderia ter um perfil muito fidedigno de quem é cada um dos seus clientes, a partir desse histórico de compras e a partir do histórico de dados ali de navegação dentro da loja. E aí, se eu passo a ter mais dados, obviamente levanta-se toda a questão de privacidade, mais uma vez, e de segurança em como esses dados são armazenados, o que é feito com essas informações, se é para uso da própria empresa ou se isso não vai ser eventualmente comercializado com outras empresas. Quer dizer, você tem toda uma série de questões aí, um pouco até do que eu conversei com o nosso amigo Zé Telmo no último episódio, falando sobre cookies, sobre marketing digital. Mas essa parte de segurança de dados também vai estar presente no setor varejista tradicional, porque a gente não vai ter mais essa divisão de varejo online e varejo offline. Cada vez mais essas plataformas vão estar integradas e vão ser entendidas como uma só. E aí essa essência da abordagem omnichannel, eu até a coisa de 20 dias atrás eu tive numa turma de MBA de gestão estratégica de varejo e falei sobre isso. Quer dizer, você não tem mais esse muro. Esse muro era basicamente educativo e de certa maneira operacional, mas cada vez mais ele perde a sua função, porque na verdade os ambientes varejistas vão estar todos conectados, ou deveriam estar todos conectados e todos integrados. Se o camarada compra comigo na loja física ou se ele compra online, ele está comprando na mesma estrutura. E isso tem que funcionar de forma muito fluida e de forma totalmente integrada, para que ele não tenha nenhuma trava ao longo dessa experiência, para que ele não tenha nenhuma fricção. Por isso a gente já falou em episódios passados aqui de tecnologia sem fricção, né? Mas a ideia é que ele está comprando no meu canal. Se vai ser mais conveniente para ele ir até a loja física, ele vai até a loja física. Se vai ser mais conveniente para ele comprar pelo aplicativo mobile, ele vai comprar no aplicativo mobile. Ou então ele vai estar usando um computador, vai acessar o e-commerce e vai comprar. Ou vai comprar pelo televendas. Não importa, porque todos esses sistemas estarão integrados e aí tudo vai funcionar de maneira unificada. É a ideia do Unify Commerce que a gente vai ver, inclusive, daqui a pouco. Isso nos leva a um terceiro tópico, que é a experiência do consumidor, muito também a partir da integração entre as plataformas. Hoje, quando a gente fala da experiência do consumidor, quer dizer, o varejo é um setor extremamente competitivo e principalmente no cenário atual em que nós vivemos, muito orientado a custo. A gente vai falar sobre isso no último tópico, inclusive, quando eu falar sobre possibilidades de inovação, mas a questão do custo é muito decisivo, tanto é que potencialmente entre os e-commerces que mais crescem no planeta hoje são grandes grupos orientais, a maioria deles chineses, que vendem orientado a preço baixo. Porém, a experiência que se oferece, seja num varejo físico, seja num varejo digital, e a eficiência que se oferece, e aí tem a ver com logística, com capacidade de entrega, que a gente já falou também em outros episódios, pode ser e acaba sendo o ponto de diferenciação entre essas plataformas. Se eu levar isso a um outro patamar, essa experiência de solidez na compra, de atendimento, de relacionamento com o cliente, acaba sendo também decisivo para que o consumidor fique naquela plataforma e ele continue comprando por ali, mesmo que em alguns momentos ele não tenha necessariamente o menor preço naquele item que ele está querendo adquirir. Mas é claro que para ele trocar, para ele experimentar em uma outra plataforma, em um outro canal, onde talvez ele não tenha o mesmo nível de relacionamento, não tenha o mesmo nível de experiência e não tenha o mesmo nível de confiabilidade, ele vai querer ficar por ali, ele vai preferir ficar onde ele já está, mesmo que nem todas as transações sejam as mais vantajosas do ponto de vista exclusivamente financeiro. Portanto, essa experiência do consumidor, que antigamente também se falava da experiência com entretenimento, no digital ainda se fala bastante dessa experiência com o conteúdo,
é aquela ideia do shoppable content, o conteúdo comprável, né? O conteúdo que é utilizado para gerar a venda de um determinado item. Isso ainda está super em evidência, ainda é super importante. Tanto que todas as grandes bandeiras, de alguma forma, apostam ali no conteúdo complementar para tentar fortalecer a venda de um determinado item. Quando eu falo de experiência no varejo, eu posso estar falando de inúmeras, de variadas camadas, né? Falar da experiência do ponto de vista mais operacional, a nível de eficiência, como é a navegabilidade desse consumidor dentro da minha estrutura de canais de vendas, como é a qualidade do atendimento, o quanto ele recebe feedback ali, o quanto ele recebe suporte, mas eu posso estar falando também do quanto ele recebe de informação, do quanto ele recebe de entretenimento e experiência de fato, em especial se falando do varejo físico, e o quanto ele recebe de informação adicional e de suporte, se eu estou falando de um varejo digital, o conteúdo que é disponibilizado, o quanto as narrativas da marca são reforçadas durante essa navegação e o quanto essas ações são efetivas para manter esse nosso consumidor na estrutura de varejo, para que no final das contas ele acabe comprando aquilo que ele quer comprar. Esse é um ponto de extrema importância. Talvez hoje dê a impressão de que tudo está focado em custos, mas não é verdade. Embora a gente tenha, é claro, num cenário ainda de recuperação econômica, que é mais ou menos o cenário global hoje, você tem quase todas as principais economias passando por algum tipo de turbulência ali econômica. A galera com o dinheiro mais restrito vai procurar, é claro, as melhores ofertas, mas ainda assim, se eu entrego melhor experiência nessas múltiplas camadas, como eu disse, não dá para falar de experiência como uma coisa só, como um único tema ali dentro do varejo, mas dividido ali entre essas variadas camadas que eu citei, se eu consigo gerar melhor experiência e maior solidez para esse consumidor, a tendência é que ele fique. Partindo para mais um tópico aqui, eu tenho o Embedded Finance, ou seja, os pagamentos embedados, na linguagem aí que a galera da internet gosta de usar. Mas o que seria isso? A proliferação de mecânicas para pagamentos ágeis. Portanto, hoje você não precisa nem mesmo sacar o seu cartão da carteira, você não precisa, em muitas situações, nem estar com sua carteira, mas você pode pagar pelo seu celular, por um smartwatch, por uma smart band, e cada vez mais a gente vai ter essa facilidade para fazer os pagamentos, porque eu tenho maior conveniência para o consumidor. Eu já tenho no Brasil e no mundo uma série de redes de lojas que são ambientes autônomos, eu não tenho necessariamente a figura de um vendedor, e não que isso seja uma vantagem o tempo todo, já falei sobre isso aqui em outros momentos. Muitas vezes a ideia de você não ter vendedores, há um quê de agilidade ali, mas principalmente a galera olha pela questão da economia, então há uma despesa a menos, mas em muitas situações eu preciso ter a figura desse vendedor como uma figura de suporte, só que precisa ser uma figura bem treinada, precisa ser uma pessoa que tem as qualificações necessárias para de fato dar o suporte. O que acontece em muitas situações é que eu tenho as pessoas, mas pessoas desqualificadas ali que são incapazes de dar o suporte correto, ter elas ali, mas o cliente ter que consultar no celular para tirar uma dúvida ou pegar alguma informação extra, aí não adianta muita coisa. Mas a ideia de lojas autônomas, ou seja, lojas que não tem aquela frente de atendimento ali, tudo é digital, e você tem essa presença de tecnologia para pagamentos ágeis, quer dizer, o consumidor escaneia produtos, ele bota o produto no carrinho, no checkout ele escaneia esses produtos, paga e vai embora, sem a necessidade de suporte, sem a necessidade da interação ali com um vendedor ou com um caixa. Isso já é uma realidade. Cada vez mais as estruturas de varejo vão estar preparadas para isso. Isso dá facilidade para o consumidor. Em tese, ali você tem maior agilidade, menos filas. É realmente uma evolução, mas como eu disse, que deve ser pensada pela ótica da agilidade, da conveniência e da geração de valor.
Infelizmente, a galera pensa apenas pela ótica da economia porca. Então, eu vou tirar essas pessoas daqui que eu economizo e o consumidor que se vire ali. Não vai funcionar em todos os casos, não vai ser a melhor experiência, você pode ter problemas e isso aí vai tirar valor percebido ao invés de agregar valor percebido. Isso deve ser pensado dentro de uma estratégia com foco na conveniência, na geração de valor e na geração de agilidade para o nosso consumidor. Por fim, a gente tem um termo que vem ganhando destaque, que é o tal do Unify Commerce, que é a integração e a abordagem Omni, porém com uma nova roupagem. De certa maneira, a gente está falando da mesma coisa, porque a ideia do Omnichannel sempre foi que eu esteja presente, não necessariamente em todos os canais que existem, mas em todos os canais que são importantes e que podem ser utilizados pelo meu público-alvo. E que eu ofereça em todos esses canais o mesmo nível de atendimento, o mesmo nível de experiência, o mesmo nível de confiabilidade e as mesmas narrativas de marca. A ideia de ter canais cada vez mais unificados não é tanto pela evolução do Omni, mas principalmente pelo conceito da visão única do cliente, que nós também já tratamos aqui em programas anteriores. E o que é essa visão única do cliente? É a capacidade de você conseguir ter numa única tela todo um resumo de quem é aquele cliente, de qual é o seu histórico de compra, qual é o seu perfil, e com base nisso eu poder propor soluções personalizadas, soluções customizadas e um atendimento específico para esse consumidor. Como em outros tópicos que nós já citamos aqui, a visão única do cliente não é um tema novo. O que acontece é que com a evolução tecnológica e o barateamento desses sistemas e a facilidade de integração entre esses sistemas, eu ter essa visão única do cliente vai se tornando cada vez mais fácil. E com isso eu tenho essa ideia de comércio unificado, de canais unificados, que no final das contas é a abordagem Omni, porém agora com talvez um novo termo da moda. A galera do marketing adora, né? Novas terminologias, novos conceitos, muitas vezes para dizer exatamente a mesma coisa que já era dita anteriormente. Agora, um ponto de destaque, acho que é digno de nota, que dentre as discussões lá da NRF e de muita coisa que é colocada para o varejo esse ano, se fala de inovação, mas inovação apenas em processos e pela perspectiva operacional. Por que isso? Para buscar maior eficiência. Lembra que eu falei que o cenário ainda é de crise, você tem grandes grupos varejistas com foco no preço baixo e com foco na eficiência em custos. E aí, com essa ascensão de plataformas globais de e-commerce, com essa base focal em custos, a eficiência vem se tornando um ponto cada vez mais crítico. Eu preciso ter eficiência para garantir que a minha operação seja mais enxuta possível, e mesmo que eu não tenha que competir com preço, se eu tiver que competir por preço, eu estou preparado para entregar a um preço tão competitivo quanto os meus concorrentes. Se eu não tiver que competir por preço, melhor ainda, porque eu vou ter uma margem maior a partir dessa operação. E é por isso que se falou em inovação, mas não necessariamente em inventar coisas novas, inovar nos produtos, inovar na abordagem, porque talvez não seja o momento, como o dinheiro está justamente mais escasso do que esteve alguns anos atrás. Mas inovar em processos e inovar no operacional da coisa, com certeza é muito bem-vindo, justamente para que eu consiga entregar agilidade e eu consiga entregar maior eficiência do que os meus concorrentes. Agora, essa é a maneira como a coisa foi colocada lá na NRF. Eu ainda acredito que inovar no atendimento, inovar no nível de serviço e inovar na experiência que eu sou capaz de gerar, com certeza gera bastante valor agregado. E aí, quando todo mundo está focado em eficiência, em custos, isso cria maiores possibilidades e maiores oportunidades para que players inovem em outras áreas, em outras frentes de atuação. E aí sempre vale fazer essa reflexão, quer dizer, de um lado está todo mundo olhando para processos, para operação e para estrutura de custos, para otimização de recursos,
mas eu acho que isso abre uma grande oportunidade para que tenhamos inovação em outras frentes. Acho que é digno de nota, por exemplo, que se a gente falar de cadeias varejistas especializadas, com atendimento especializado e com uma gestão cuidadosa dos pontos de contato com a marca, os chamados Brand Touchpoints, isso tende a ser uma grande vantagem. Talvez hoje, das experiências que o consumidor mais sinta falta, é de ter uma orientação de fato. A gente consegue comprar pela internet, a gente consegue comprar em grandes cadeias, mas em muitas situações a gente não tem o mínimo de suporte ali e o mínimo de informação qualificada. E aí cabe ao consumidor pesquisar, cabe ao consumidor passar por todo esse processo de aprendizado para comprar certo. Você vai me dizer, Bruno, mas esse é o preço, né? Se a galera quer pagar o preço mais baixo, então vai estar focado em custo, é óbvio que não pode ter um atendimento especializado ou tanto suporte na hora da compra. Porém, há de se chegar no meio termo e cada caso é um caso. Se por um lado eu falo de eficiência, otimização para reduzir custos, para alguns mercados eu posso falar, por exemplo, do chamado concierge commerce, que é o quê? É um comércio onde eu vou ter todo o suporte, vou dar todo tipo de orientação e consultoria para que esse consumidor faça a melhor compra. Nesse cenário em que a gente está hoje, vamos lembrar que a economia é sempre cíclica, né? No cenário que a gente está hoje, o foco maior pode estar em custo. Mas da mesma forma que a gente falou disso abrir uma oportunidade no campo de inovação em outras frentes, não só em processos, também abre oportunidade para novos modelos de atuação e novas formas de relacionamento com o cliente e como esse relacionamento com o cliente pode gerar valor agregado. Então, qual o valor de uma loja que realmente é especializada em determinado tipo de produto e dá a orientação ali e dá a consultoria para o seu consumidor comprar certo? Isso tem o seu espaço, tem o seu valor e com certeza vai voltar a ganhar evidência nos próximos anos. Também vale uma reflexão sobre isso. Como esses movimentos são cíclicos, se agora está todo mundo indo numa única direção, da otimização, não sei o que, né, para gerar estruturas mais eficientes, eu estou, por outro lado, abrindo caminho para que players inovadores ganhem destaque justamente porque vão apostar em gerar valor por outros meios. E a parte do atendimento customizado, a consultoria em vendas, o concierge commerce e a construção cuidadosa desses brand touchpoints ainda são muito importantes e fazem toda a diferença. Senhores, esses são alguns pontos de destaque para as nossas estratégias de P de praça, ou seja, do nosso varejo para 2024. É claro que os tópicos não se esgotam aqui, tem muita coisa que eu poderia ter inserido também, mas que eu deixei de fora porque o programa já ficou bastante grande. Deixem nos comentários o que vocês pensam para o varejo em 2024. O que vocês percebem como oportunidades, o que vocês percebem como tendências e desafios. Fica aí o convite para vocês interagirem com a gente ao longo da próxima semana. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_Talk to Biz no Instagram e no Threads. O nosso programa, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo, em todas as plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. E por fim, aquele pedido de sempre: se você acompanha o nosso programa, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia profissional, aos seus estudos, à sua tomada de decisão, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de pessoas.
É isso, meus amigos. Hoje vamos ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.